A palestra de hoje tem como tema amor e egoísmo. Nós vamos utilizar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. É a parábola dos cabritos e das ovelhas. Então, traz no Evangelho Mateus, dizendo que quando o Filho do Homem vier em sua glória, se sentará no trono e será reunido diante dele todas as nações. Ele separará uns aos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele dirá aos que estão à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, pois tive fome e me deram que comer, tive sede e me deram que beber. Eu estive como forasteiro e me recolheram, estive nu e me vestiram, estive enfermo e encarcerado e me visitaram. Então os justos perguntarão: Senhor, mas quando foi que te vimos nestas condições e te auxiliamos? E ele dirá: todas as vezes que auxiliaram um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que auxiliaram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, pois tive fome e não me deram que comer, tive sede e não me deram de beber. Eu fui forasteiro e não me recolheram, estive nu e não me vestiram, estive enfermo e encarcerado e não me visitaram. Eles então perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos nestas condições e não te auxiliamos? E ele responderá: todas as vezes que deixaram de fazer a um destes meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que deixaram de fazer. Esta parábola, ela é de fundamental importância para nós cristãos, não vou nem falar espíritas, porque ela vai trazer para nós a importância da caridade material e moral. Nós vamos poder utilizar o livro Na Escola do Mestre, de Vinícius, que é um grande trabalhador, escritor para a doutrina espírita. E ele fala para nós que o primeiro grupo, o grupo dos eleitos, o grupo daqueles que auxiliaram seus irmãos, eles se moveram pelo amor. Já o segundo grupo se moveu pela influência do egoísmo. Ele diz que o céu e o inferno resulta de solidariedade ou de isolamento. E ele ainda fala para nós que a condenação de todos aqueles que estavam à esquerda está relacionada ao bem que eles deixaram de fazer. Então vejam, no Livro dos Espíritos nós também temos esta afirmativa, que nós não praticamos o mal apenas com ações no mal, mas também quando nós deixamos de fazer o bem. Quando nós nos isentamos de realizar as boas ações, nós também estamos praticando o mal. De certa forma, é permitir que o mal se alastre na sociedade. E aí ele ainda diz: o sentimento que desperta o interesse por todos aqueles que sofrem, justamente é o amor. Agora, indiferença, frieza, falta de piedade estará relacionado com o egoísmo. Ele ainda afirma que nesta parábola, Jesus encarna todos os sofredores e também os abandonados do mundo. Cada padecente traz para nós a figura de um problema social, então da miséria, da enfermidade, do crime. Cada padecente desta parábola vai trazer um problema social que é difícil solucionar. Mas este escritor diz: nós precisamos nos preocupar com cada um deles, mesmo quando a nossa vida está tranquila. Eu não passo fome, eu não passo frio.
Eu estou bem comigo e com a minha família, então eu não preciso me preocupar com nada disso? Jamais. É um papel do cristão, de todos aqueles que seguem Jesus, pensar em todos os sofredores. Nós precisamos pensar como nós podemos fazer para solucionar estes problemas e não apenas dizermos que isso é um problema das autoridades, é um problema do governo, enquanto eu não preciso fazer nada. Então, novamente, ele diz que isso está relacionado ao bem que deixaram de fazer. E por isso ele diz, para o fogo eterno. Continua afirmando que tudo está relacionado com a justiça divina. Então, nós também podemos dizer assim, olha, mas se ele está passando fome, frio, se ele está enfermo, isso daí não tem nada a ver comigo, porque com certeza é uma aprovação, está relacionado com as vidas passadas. Eu podia falar isso, não podia, meu irmão? Podia. Mas eu não estou ali naquele lugar diante dele, então a prova, de certa forma, também interfere na minha vida, porque eu poderia estender a mão de alguma forma e isso vai depender do caminho que eu vou seguir. Se eu vou escolher me sentar do lado direito e fazer a boa ação, ou me sentar do lado esquerdo e fingir que eu não estou vendo que ele está sofrendo e eu poderia beneficiá-lo. Ele continua afirmando, em decorrência das nossas boas ações, nós podemos participar e colaborar para a vitória do amor sobre o egoísmo, a vitória dos sentimentos sobre os interesses e, a partir daí, nós poderemos atrair a felicidade. Pensemos, se todos sempre auxiliassem os necessitados, os padecentes, da forma que Jesus encarna nesta parábola, se nós tivéssemos todos os problemas sociais resolvidos, será que nós estaríamos ainda num mundo de provas e expiações? Possivelmente já estaríamos vivendo num mundo de regeneração, onde as pessoas já sentem bem-estar, já se sentem confortáveis, onde uns já assistem os outros, onde os fortes amparam os mais fracos, onde as pessoas se sentem mais tranquilas, porque sabem que nunca estarão desprovidas de socorro e atenção. No Livro dos Espíritos, questão 886 até 892, Kardec junta todas as respostas dos Espíritos e nos traz que a verdadeira caridade, como entendia Jesus, estará relacionada à benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e também perdão das ofensas. Então, novamente, a caridade não se restringe apenas a um prato de comida ou uma peça do vestuário, mas a todas as boas ações que nós fazemos e podemos levar esperança, solidariedade, trabalhando com a fraternidade coletiva. Isso diz muito respeito a todo o amor que nós guardamos no peito, porque exige de nós um certo esforço pessoal. Exige de nós tempo, delicadeza, ternura. Tudo isso é esforço da minha parte. E ele ainda continua dizendo que o amor e a caridade são complemento da justiça. O amor ao próximo é fazer pelo nosso semelhante tudo o que for possível e fazer por ele o que nós desejamos que os outros nos façam. Então, partindo deste princípio, devia ser fácil amar o próximo, porque seria, então, adequado nos colocarmos no lugar dele. Ora, se eu não gosto de passar fome, por que eu deixo meu irmão passando fome? Se eu não gosto de sofrer sozinha, me sentindo sozinha, por que eu não posso amparar um irmão? Então seria muito mais fácil, usando da indulgência, tratar o meu irmão da maneira pela qual eu desejaria ser tratada. Ele ainda continua afirmando, o homem de bem, ele compreende a caridade. Ele vai até o necessitado e não espera que ele estenda a mão. É justamente aquela pessoa que está desperta e ela anda pelo mundo compreendendo que
todas as pessoas que estão à sua volta podem sim ser um necessitado, necessitando da sua presença, do seu apoio. Esta pessoa desperta, ela não espera que a pessoa peça o favor. Ela não espera que a pessoa se humilhe, que ela se incline. Ela rapidamente tentará solucionar a questão. E nós vamos falar, mas será que eu estou à altura de solucionar esse problema, de ajudar esse irmão? Com toda certeza. Porque Deus e os bons espíritos colocam as pessoas nos lugares exatos para que se encontrem, justamente para que um ajude o outro no momento certo. Então, é sim nossa prova, é nossa tarefa auxiliar desta forma. Ele ainda diz: a verdadeira caridade é bondosa no ato e na forma como é praticada, porque tem duplo valor o serviço que é prestado com delicadeza. Você entrega o benefício, não permite que o seu irmão se humilhe de forma nenhuma e faz tudo de uma maneira muito sutil para que fique subentendido como se ele nem mesmo necessitasse daquilo que está sendo entregue. Esta é a melhor maneira de ajudar, para que aquela pessoa ainda se sinta digna da oferta que está sendo entregue. Continuamos com as questões 913 até 917, também do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, o mais radical é o egoísmo. É do egoísmo que provém todo o mal que está na humanidade. Nós vamos dizer que, se eu sou egoísta, muitas vezes eu não vou conseguir enxergar estes padecentes. Por pior que seja a situação desta pessoa que está diante de mim, que me foi entregue pela espiritualidade, o egoísmo vai cegar a minha visão e a minha compreensão, e eu não vou perceber. Enquanto eu estava estudando ali, Erasmo me trouxe uma imagem, uma cena, e isso aconteceu há alguns anos comigo. Vou dividir com vocês. Eu estava atendendo uma paciente, e eu trabalho aqui no bairro dos Pimentas. E é uma senhora muito agradável, mas com 7 filhos, ela ficava realmente entregue ao leito, precisando de tudo que vocês puderem imaginar. E numa situação, ela falou para mim: Paula, eu estou com fome. Você acredita que ontem, foi domingo, o meu filho fez um churrasco e eu sentia o cheiro da carne. E a minha barriga doía de fome. E eu estava escutando um barulho, parecia que tinha muita gente ali com ele no churrasco, do lado da casa dela. E eu falei, mas ele não trouxe um pratinho para a senhora? Paulo, ele teve a coragem de entrar aqui na minha casa, perguntando se eu tinha um abridor de garrafas. Mas ele não trouxe para mim nem um pedacinho de carne. E o que é que Erasmo quis com isso? Vocês já perceberam. O filho estava fazendo churrasco para muitos amigos, do lado da casa da paciente, da mãe dele. Nem por um minuto ele pensou que a mãe estava sem almoço, que a mãe ainda não tinha feito uma refeição, ela estava presa no leito. Aí vocês falam, mas como foi que ele teve a capacidade de fazer isso? E é disso que a gente está falando. Desse egoísmo que cega a visão, onde as pessoas não conseguem perceber o que está bem diante dos seus olhos. E se nós não tomarmos o cuidado, nós também podemos reproduzir isso. Vejam aí que Erasmo traz o exemplo de uma caridade que deve ser feita no lar. E tudo começa no lar, que é a escola. Outro exemplo é eu não sei do que ele está falando nesse caso, talvez vocês saibam, conheçam essa pessoa. É de um irmão que sabe que o outro irmão perdeu o emprego e na casa dele não tem nada, porque ele não teve condições de comprar nada. Mas ele recebeu a cesta básica. Só que esse irmão não podia beneficiar o outro. Só que ele não ajudou. Tudo parte do lar.
e da parentela, para depois auxiliarmos as outras pessoas. É lógico, fica muito claro que os padecentes serão colocados no caminho de todos aqueles que já estão despertos. Então, que fiquemos atentos para que possamos expurgar todo este egoísmo que por um acaso ainda existe em nós, já que somos seres imperfeitos, para que possamos produzir benfeitorias no mundo. Neste trecho do Livro dos Espíritos, Kardec ainda traz outras informações importantes, dizendo que quem quiser se aproximar da perfeição moral, que consiga, então, expurgar do seu coração todo este egoísmo, que ele é incompatível com justiça, amor, caridade, neutraliza todas as qualidades que podemos ter. Justamente porque quando eu sou egoísta, eu só penso em mim. Eu não vejo mais ninguém. E olha, muitas vezes, eu não consigo ver, como eu disse, o marido, as crianças, os pais e nem ninguém. Tamanho egoísmo. Então, até para que as relações sociais sejam melhor fortalecidas, nós precisamos nos depurar, sim. Será extinto à medida que os homens eles se instruírem espiritualmente e menos valor estarem dando a tudo que for material, aos interesses materiais. Aqui nós abrimos um parênteses para falarmos da importância da nossa reforma íntima. Até uns dias atrás estavam falando aqui e convocando para as inscrições dos cursos. O quanto é importante e fundamental para nós esta necessidade do estudo edificante. Ele até vai citar aqui da necessidade, fala, isso depende da educação. Educação moralizadora, educação espiritual. Isso começa novamente no lar e os tutores, pais, mães e avós, devem ensinar aos pequeninos se libertarem também do egoísmo. Mas nós que já estamos adultos, precisamos trabalhar com a reforma íntima. Estudarmos, lermos, para obtermos todos os recursos possíveis para fazermos esta limpeza moral e nos libertarmos do egoísmo. As crianças começam com pequeninas tarefas, desde o auxílio no ambiente doméstico, com pequenas tarefas de colaboração, até dividirem tudo o que for. Eu lembro também de uma vez, que Erasmo falou assim para mim, eu estava com a Agnes pequenininha e eu não sei o que aconteceu, e sobrou um pedaço de bolo na minha casa. E ela falou, Eba, tem um pedaço de bolo, mãe. Aí, aproveita para ensinar a Paula. É todo meu. Não, mas eu também quero. Que história é essa? Que mãe é essa que faz a criança dividir? Faz parte da educação. Vai dividir com a mamãe, que delícia! Um pedacinho, metade é para a mamãe. Ela olhou assim com uma cara, metade é para a mamãe. Metade é para a mamãe, porque tem que aprender a dividir. Então tem que aprender a dividir com os irmãos, tem que aprender a dividir com os amigos, tem que aprender a dividir com os avós e tem que aprender a dividir com a mamãe, porque já vai estabelecendo a solidariedade e a visão do que o outro deseja. Até hoje a Agnes fala para mim, mãe, você quer comer tal coisa? Volta para casa com um doce da escola. Voltou ontem, né? Primeiro dia de aula, eu trouxe um chocolate que ganhou da amiga e falou, mãe, é pequenininho, mas eu divido com você. Ela vai fazer 11 anos. Então quer dizer que aquela educação plantada ficou enraizada na criança e assim a gente vai libertando do egoísmo. O egoísmo se prende à inferioridade dos encarnados. À medida que nós vamos passando pelas múltiplas encarnações, nós conseguimos nos despojar do egoísmo e também de todas as impurezas morais que nós temos. Mas aí Kardec finaliza dizendo que já existem muitos homens que são isentos de egoísmo e que fazem a caridade de uma forma muito natural. São estas pessoas iluminadas, estas pessoas que já possuem uma grandeza moral, que nós conseguimos perceber de longe, que conseguem doar
com uma nobreza de caráter e que é tudo muito simples, muito fácil para eles. Kardec diz que, depurando-se, despojando-se do egoísmo, um dia os homens todos viverão como irmãos, sem fazer mal nenhum, auxiliando-se com solidariedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nós também temos informações sobre isso. E Kardec diz que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da humanidade porque impede o nosso progresso moral. E traz ali um paralelo dizendo que Jesus é o nosso exemplo de amor, de caridade, enquanto Pôncio Pilatos foi o nosso exemplo de egoísmo justamente porque lavou as mãos, se isentando quando poderia ter feito o bem para o Mestre Jesus. Então, para ele também foi uma prova. Finaliza afirmando que Jesus nunca repeliu ninguém e nem mesmo temeu prejudicar a própria reputação. Quando é que nós finalmente usaremos a imagem, o modelo de Jesus em todas as nossas ações? Para finalizarmos, utilizaremos o livro O Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, que explica todo o Evangelho de Mateus. E ele traz para nós a necessidade de oração e de vigilância, justamente para não repelirmos aqueles que Jesus coloca diante de nós para prestarmos auxílio em seu nome. E assim trazemos a reflexão de hoje. Por favor, tentem se lembrar das pessoas que vocês ajudaram. Eu tenho certeza que vocês se recordam de muitas pessoas. Pode ter sido aquele colega de trabalho que estava aflito querendo desabafar e você trabalhou com a caridade moral. Você fez isso sem refletir, porque o amor já está dentro de você. Você também olhou ali dentro do guarda-roupas e separou blusas de frio, porque sabia que na rua alguém poderia precisar delas. Você que anda sempre com um pacotinho de bolacha dentro da bolsa, viu um morador de rua e entregou aquilo que poderia ser o seu lanche depois de uma forçosa caminhada, porque sabia que ele poderia precisar muito mais do que você. Você também se lembrou daquela sua mãezinha que está distante, mas pensa sempre em você. E deu um telefonema, deixou que ela reclamasse por alguns minutos, falasse 3, 4 vezes a mesma história. Você disse que a ama e sabe que dessa forma encheu o coração da sua mãe de contentamento. São muitas oportunidades que nós temos para ajudar. Nós também ajudamos com a instrução, com a leitura do Evangelho. Quando nós abrimos o Evangelho no lar, Erasmo diz, também é uma forma de trabalharmos com a caridade no lar, esclarecendo os nossos familiares, iluminando aqueles irmãozinhos que estão no nosso lar, mesmo aqueles que estão mal intencionados. Que possamos orar a Deus, pedindo esclarecimento e iluminação, para nunca repelirmos aqueles que a espiritualidade maior coloca diante de nós. São pessoas que foram escolhidas para nossa aprovação, mas eles estão certos de que nós podemos favorecê-los. Que possamos limpar o coração do egoísmo, observarmos estes irmãos com as suas necessidades e ofertarmos o que houver de melhor em nós. Nossa paciência, nossa atenção e também a nossa delicadeza com humildade para conseguirmos auxiliá-los. Para que possamos finalizar, rogamos ao Senhor, Pai amado, que possamos estar ligados aos teus espíritos benfeitores, os teus emissários de luz, que eles possam nos alertar diante da necessidade de algum irmão. Que possamos recorrer ao exemplo do amado Mestre, estendermos a mão, tirarmos até a roupa do corpo, Pai, para cobrir o nu, tirarmos o nosso alimento, a nossa comodidade e conforto para estabelecer a este irmão mais esperança, mais comodidade. Que possamos todos ser teus servos e emissários das boas novas, Pai. E assim, que possamos caminhar unidos todos para que um dia este mundo seja um mundo melhor,
cheio de felicidade, amor e muita paz. Agradeço o Erasmo por este trabalho de propagação do bem. Que todos possam sair daqui iluminados pelo Mestre. Graças a Deus e a Jesus.